Olá, professoras, professores coordenadores, toda a equipe gestora, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para o nosso ATPC de toda semana, nosso ATPC da área de linguagens, que acontece todas as quartas-feiras. Sou a PCNP Crislane, estarei com vocês novamente durante esse ATPC. Peço licença para entrar na ATPC de vocês nesse momento e espero que vocês gostem e que haja efetivas contribuições durante essa TPC. Bom, falando em nossas ATPCs, nós temos os nossos objetivos de hoje. Então, nós vamos retomar os feedbacks que vocês nos deram a respeito das ATPCs da semana anterior, ATPC da semana anterior. Nós vamos elencar alguns recursos para a utilização durante as aulas não presenciais, vocês pediram bastante isso. E vamos modelizar uma atividade envolvendo todas as disciplinas da área. Então, vamos começar com o feedback da TPC da semana anterior, da nossa TPC de linguagem, que foi no dia 6 de maio. Então, nós temos aqui, foram 658 respostas ao todo, as quais 95,9%, 631, são professores e 4,1%, 27 pessoas, né, professores coordenadores. E dessas respostas, dessas 658, 55,3% falaram que o ATPC foi bom, 39,8% falaram que foi ótimo e 4,9% falaram que precisa melhorar. Então, já agradeço de antemão esses bons e ótimos que vocês nos deram, fiquei muito feliz, agradeço mesmo. Que bom que vocês gostaram, fiquei muito contente. Muitas pessoas disseram que contribuiu muito, inclusive a modelização da atividade. Então, fiquei muito feliz porque esse é o intuito, né? Auxiliá-los nesse momento. E aí, vocês fizeram alguns apontamentos. Eu elenquei alguns aqui das 658 respostas. Não seria possível colocar todos os apontamentos que foram feitos aqui no formulário. Porém, eu coloquei alguns que mais se repetiram, né? Então, por exemplo, vocês solicitaram muito um ATPC interativo. Infelizmente, nesse momento, o ATPC interativo não é viável. Por quê? Porque nós temos 71 escolas. Mesmo o Microsoft Teams, que aceita até 250 pessoas online ao mesmo tempo, né, na interação, não seria o suficiente para atingirmos a todos os professores. Infelizmente, nós não conseguiríamos atingir a todos os professores de linguagem, por exemplo. Nós pensamos, inclusive, em fazer por polos. Porém, alguns professores conseguiriam interagir e os demais não, né? O ATPC seria disponibilizado gravado para os demais. E aí nós não achamos uma boa ideia também fazer isso. Então, para esse momento, com os recursos que nós temos, o ATPC interativo, infelizmente, não é viável, tá? Outra coisa que foi dito por algumas pessoas, o ATPC de semana passada foi somente voltado para a língua portuguesa, tá? Sim, língua portuguesa é a minha área de formação, sou formada em letras, língua portuguesa e língua inglesa. Porém, a minha especialização é em língua portuguesa, mas a ATPC de semana passada falou sobre estratégias de leitura. E o tempo inteiro foi deixado claro que as estratégias de leitura são utilizadas em todas as disciplinas de todas as áreas, não somente em língua portuguesa. Então, o ATPC foi voltado para todas as disciplinas da área, né? Não somente para a língua portuguesa, aliás, para todas as áreas. Todas as áreas precisam das estratégias de leitura e precisam auxiliar os alunos a aprender a ler de modo eficiente. E aí, um outro questionamento foi faltou educação física na modelização.
realmente não contemplou educação física nas habilidades e nas atividades que foram realizadas ali no nosso ATPC. Essa semana nós tentamos sanar esse problema. Espero que vocês gostem, especialmente aí os professores de educação física, que fizeram essa solicitação muito pertinente, por sinal. Algumas pessoas relataram que o vídeo estava travando e que o áudio estava ruim. Realmente o áudio não está dos melhores, tá? Porque nós não temos todos os equipamentos de ponta necessários para fazer a gravação. Porém, o vídeo nós gravamos diversas vezes, assistimos diversas vezes e quando subiu para o YouTube, o arquivo não estava travando. Inclusive, na reprodução no YouTube, o vídeo também não estava travando. Provavelmente, isso foi problema com a internet de vocês. Não de todos, dos que relataram que o vídeo estava travando, né? Talvez nós estamos passando por uma instabilidade muito grande de internet. Eu, pelo menos, estou com esse problema que, vez ou outra, fico sem internet, a internet fica muito lenta. Então, pode ter sido isso. Quando o vídeo começar a travar demais, vocês podem diminuir a resolução desse vídeo nas configurações do YouTube. Isso vai ajudar. O vídeo vai ficar um pouquinho. Vai cair a resolução, né? Não vai ficar tão nítido. Porém, o vídeo não vai travar tanto e vocês vão conseguir assistir, tá? Agora, a questão do áudio realmente não estava lá aquelas coisas, a questão da microfonia. Eu espero que essa semana esteja um pouquinho melhor, mas também não vou dizer que vai estar 100%. PCNP aparecer na tela. Nós estamos utilizando um programa que grava a tela do computador, tá? Até vou falar dele um pouquinho mais para frente com vocês. No momento, não está sendo possível gravar a tela e o nosso rosto ao mesmo tempo. Eu sei que existem outros programas que gravam tudo mais, a tela e o rosto da pessoa, porém, nesse momento não está sendo possível, tá? Fazer essa gravação. Eu sei que vocês queriam ver o nosso rostinho na tela, mas não está sendo possível nesse momento, tá? Talvez quando tiver uma TPC interativa e nós consigamos um ver o outro, né? Mas nesse momento, infelizmente, não está sendo possível, tá? Muitos apontamentos também foram feitos a respeito do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu acho que durante a resposta vocês podem ter confundido um pouquinho, né? Os ATPCs estão divididos em 3 momentos. O ATPC que é feito através do Centro de Mídias, tá? Que é da EFAP. Nós temos o ATPC disponibilizado pela diretoria e nós temos o ATPC que é da escola, que aí é cada professor coordenador que faz as ATPCs da própria escola. Esse ATPC é disponibilizado pela diretoria de ensino. Nós não temos como responder a respeito das ATPCs disponibilizados no centro de mídias, por exemplo. Vocês falaram a respeito de pauta, vocês falaram a respeito do aplicativo, a respeito do chat que não funciona, que ninguém responde as dúvidas. Perfeitos apontamentos de vocês. Porém, nós não temos acesso e nem controle do aplicativo do Centro de Mídias e da pauta de ATPC da EFAP, bem como não temos como disponibilizar anteriormente as pautas, os roteiros, na verdade, né, os planos de aula das aulas que são feitas no Centro de Mídias. A gente não consegue fazer, não temos esse acesso. O que nós sabemos é que as atividades do Centro de Mídias, né, as aulas são pautadas naquelas habilidades que foram levantadas pela SEDUC, que já foram enviadas às escolas. Nós até falamos dela no ATPC passado. Então, uma dica que eu dou a vocês é que vocês entrem no site do Centro de Mídias de São Paulo. Assim que vocês entrarem, tem um bonequinho que é um atendimento virtual, se eu não me engano, está escrito assim. Fale com o Bob.
não sei se vocês perceberam, várias vezes o secretário chama o Bob enquanto ele está fazendo as suas falas no centro de mídias, e aí eles colocaram esse nome no atendente virtual lá do centro de mídias. Então, assim que você abre o site, tem Fale com o Bob. Todas as dúvidas vocês podem encaminhar ali, referentes ao centro de mídias. Agora, questões referentes ao ATPC da diretoria de ensino, vocês podem continuar encaminhando tanto para o meu e-mail, que eu já disponibilizei para vocês no ATPC anterior, quanto no formulário ao final do vídeo, que vocês também terão o formulário para responder ao final desse vídeo, tudo bem? Outra coisa que vocês pediram foi a disponibilização da apresentação que foi utilizada, dos textos que foram utilizados, dos vídeos. Esse material foi disponibilizado já para vocês. Quando nós encaminhamos o link para a escola, nós encaminhamos o link do vídeo e do Google Drive, que tem todo o material. Inclusive, o link desse Google Drive e do formulário de avaliação de vocês está disponível na descrição desse vídeo, tá? No próprio YouTube. Quero agradecer muito que a grande maioria colocou que a modelização foi muito boa, que o tema também foi muito bacana. Muitas pessoas falaram que não conheciam os textos que foram disponibilizados, que não conheciam o documentário também, o Lixo Extraordinário, e que gostaram muito das indicações que foram feitas. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Inclusive, alguns até apontaram a leitura do poema, né, do Manuel Bandeira, que eu tinha que ter colocado um pouquinho mais de entonação na minha voz, e realmente é verdade, né? Eu fiz uma leitura muito rasa naquele momento. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado e que de alguma forma para alguns tenha servido como um modelo. Até alguns professores relataram que vão utilizar aí nas aulas, né? Nas aulas não presenciais. Então eu fico muito feliz que tenha ajudado vocês. Novamente agradeço pelos feedbacks, tanto positivos quanto os precisam melhorar, porque só assim a gente vai saber o que precisa realmente melhorar, o que precisa manter. Agradeço novamente o feedback de vocês. Bom, posto o nosso feedback, nós vamos para algumas dicas agora. Vocês pediram dicas de apps que vocês poderiam utilizar, inclusive apps e sites, né? Que vocês pudessem utilizar nesse momento de aulas não presenciais. Então, nós elencamos várias dicas para vocês de apps, de canais do YouTube, né, de redes sociais que vocês podem utilizar para tentar chegar no maior número de alunos possível, né? Nós sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet, a smartphones, a computadores. Nós entendemos perfeitamente isso, que alguns alunos não têm esse acesso. Para eles, né, uma ótima opção é utilizar as aulas do Centro de Mídias disponíveis na televisão 2.2, né, da TV Cultura 2.2 e 2.3 para os anos iniciais. Além disso, o material impresso foi enviado também. As escolas já fizeram a entrega, algumas estão terminando, né? Os pais que por algum motivo, os alunos que por algum motivo não puderam buscar, as escolas estão reagendando essa entrega, lógico que respeitando todos os procedimentos de higiene para não disseminar esse vírus, né? Que já está aí circulando e já está nos preocupando muito. Para esses alunos foi, então, material impresso. Alguns professores, inclusive, mandaram atividade para as escolas e as escolas fizeram a impressão e enviaram junto com a APEI, junto com o material do Aprender Sempre para os alunos. Lógico que se nem assim a gente conseguir atingir esses alunos, no retorno nós já teremos que fazer um trabalho de acolhimento para esses meninos, realmente de retomada das aulas. Nós teremos que ter um olhar muito delicado a esses alunos,
para a recuperação e o reforço que eles vão precisar quando retornar. Isso todos os alunos e aqueles que nós não consigamos atingir de maneira alguma, estes, então, a gente vai ter que ter um olhar mais especial ainda no retorno, tá? Para aqueles alunos que consigam, né, estudar por meio da internet, do uso de tecnologias, nós trouxemos aqui algumas dicas. Então, nós vamos começar com o app que mais tem ouvido falar nesse momento, que é o Google Classroom. Então, o Google Classroom é uma ferramenta que estourou agora nesse momento de pandemia, né? Algumas escolas já até utilizavam, outras passaram a utilizar. Inclusive, o Google Classroom agora está vinculado ao centro de mídias, lembrando que o seu uso não é obrigatório, mesmo estando vinculado ao centro de mídias. A escola tem autonomia de escolher qual ferramenta melhor atingirá os seus alunos, então não é obrigatório o uso, tá? Mas essa ferramenta é um serviço grátis para todos os professores e alunos, voltados para todas as escolas. Por quê? Porque ele utiliza um serviço de armazenamento numa nuvem do Google Drive. Então, por ser um armazenamento no Google Drive, fica mais fácil a relação entre os estudantes e os alunos. Inclusive, para a entrega de atividades, o aluno pode mandar documentos através do Google Drive para os professores, ele pode conversar com a sua turma, né? Todo ali através do Google Classroom, utilizando aí o armazenamento no Google Drive. Então, você pode montar uma sala de aula. Então, eu leciono para a primeira série A. Então, eu monto uma turma somente para a primeira série A e só terei os alunos dessa turma ali. E aí, eu posso interagir de uma forma mais eficiente com os alunos daquela turma. Lembrando, até esqueci de falar agora no começo. Nós não vamos focar aqui em tutoriais, tá? Porque são muitos aplicativos, a gente perderia um tempo muito precioso. A lista de tutoriais nós elencamos, procuramos no YouTube, fizemos uma lista de tutoriais para todos esses aplicativos. Está disponível no link do Google Drive que está na descrição do vídeo, tá? Então, o Google Classroom você pode utilizar em qualquer smartphone, tá? Ele funciona em qualquer smartphone. Muito parecido com o Google Classroom, nós temos o ClassDojo. Ele tem as funcionalidades bem parecidas com o Google Classroom, porém ele trabalha com selos para os alunos. Então, por exemplo, o aluno entregou a atividade, o professor pode dar uma certa pontuação para esse aluno. Parecido àqueles carimbos que às vezes a gente dá no caderno do aluno, sabe? Precisa melhorar, parabéns. Então, ele trabalha com esses tipos de selo também dentro do aplicativo. Para esse momento de pandemia, é bem bacana para nós que nós consigamos motivar os nossos alunos. Então, utilizando esses recursos do ClassDojo, você pode ajudar esse aluno, né? Melhorar a autoestima desse aluno. E quando retornarem às aulas, se você continuar fazendo uso do aplicativo, os responsáveis também podem entrar e acompanhar a rotina do aluno. Então, por exemplo, ele se comportou na sala de aula, o professor coloca o selo de parabéns. Ele fez todas as atividades, o professor coloca o selo de parabéns. Ele fez pela metade, o professor coloca o selinho de precisa melhorar. E o responsável pode acompanhar isso de casa. Então, agora no momento de pandemia é bem bacana e para quando retornar às aulas também. O Classroom e o Dojo são bem parecidos. Nós temos também o Clip Escola. O Clip Escola é para a organização das aulas e organização da comunicação com os alunos. E não só comunicação com os alunos, com todos os responsáveis e todos os funcionários da escola.
Então, ele disponibiliza algumas ferramentas, como calendário, diário do professor, agenda de recados, conversas com os alunos, com os responsáveis, entre outros recursos. Então, também é bem interessante aí para a organização das aulas. Nós temos também o Google Tarefas. O Google Tarefas é interessante até para nós mesmos organizarmos o nosso dia, porque querendo ou não, nesse momento de pandemia, pelo menos eu sinto assim que eu estou trabalhando muito mais do que presencial. E eu tenho conversado com alguns amigos professores que têm feito o mesmo relato. Então, utilizando o Google Tarefas para organizar as nossas aulas, para organizar o nosso tempo, pode ser que nos ajude nesse momento de pandemia e pós-pandemia também. Ele tem um sincronismo com sua conta do Gmail. Então, você pode fazer as anotações tanto do seu smartphone ou do seu computador, que a sincronização estará em todos os aplicativos que você utilizar aí o seu e-mail do Gmail. Além deles, nós temos aqui um velho conhecido nosso, né, o WhatsApp. Mas eu trouxe hoje para vocês o WhatsApp Business. Por que é interessante esse WhatsApp Business? Muitas vezes o professor não quer adicionar, por exemplo, os alunos e os responsáveis na sua conta pessoal de WhatsApp. Então, ele pode baixar esse aplicativo WhatsApp Business. Ele, inclusive, pode utilizar o telefone da própria escola. Ele não precisa colocar o seu telefone pessoal, para ter essa interação com os alunos. É bem interessante esse recurso para quem não quer adicionar os alunos no seu número pessoal, né? Nós temos aqui o Microsoft Office Lins. O que seria esse aplicativo? Muitas vezes a gente precisa enviar documentos, principalmente agora, nesse momento que a orientação é ficar em casa o máximo possível, sair só com o necessário, quando necessário. Então, muitas vezes nós precisamos enviar documentos para a própria escola, para os alunos precisam enviar as atividades para nós, e não é em toda casa que nós temos um scanner, né? Então, esse aplicativo você baixa no seu smartphone e ele escaneia os documentos que você precisa enviar. Então, escaneou, já salva no seu celular e você consegue enviar esses documentos. Então, é uma ferramenta bem interessante. Temos aqui o nosso velho conhecido, o Microsoft Teams, que ele serve para fazer reuniões, né? Reuniões ao vivo, você pode agendar essa reunião, você pode convidar as pessoas que irão participar, você pode gravar a reunião, para disponibilizar para alguém que por algum motivo não pôde participar, inclusive aulas online com os alunos, né, ao vivo. Você pode gravar e disponibilizar para aqueles que não conseguiram assistir. Você tem o recurso de compartilhar a tela. Então, você pode compartilhar um PowerPoint, você pode compartilhar uma lousa interativa, enquanto você está no meio da aula com os seus alunos, de forma ao vivo, né? E o Microsoft Teams, como todos nós temos o e-mail da Microsoft, né, o e-mail institucional, tanto da Microsoft quanto do Gmail, fica mais fácil de utilizar. Para quem não sabe onde está o e-mail institucional, ele está lá na sede. Assim que você abre no canto direito, se eu não estou enganada, da tela, tem o seu nome, tem o e-mail Microsoft e o e-mail do Gmail, os dois e-mails institucionais. A senha para ambos é a mesma senha da sede, tá? Bom, lembrando aqui também que todos nós temos licença do Office 365. Todos os servidores têm 5 licenças do do pacote Office 365 gratuito. Então, o que são essas 5 licenças? Você pode baixar o Office 365 de graça e instalar em até 5 computadores diferentes, tá? Todo servidor tem esse pacote com 5 licenças gratuitas.
Outro aplicativo que nós temos aqui é o Documentos Google, que é um processador de textos online, né? Ele permite criar e formatar vários documentos, tanto individualmente quanto em regime de colaboração. Então, outras pessoas podem auxiliar também a montar os documentos. Temos também aqui o Hangout, que é muito parecido com o Microsoft Teams. Então, ele tem os mesmos recursos aí. A única diferença é que o Hangout o Teams aceita, se eu não estou enganada, até 250 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. E o Hangout aceita um número bem menor de pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Nós temos aqui um aplicativo muito legal, um site muito bacana chamado Kahoot. O que é esse Kahoot? Ele é um aplicativo e um site que você pode criar questionários para os seus alunos, né? E esses questionários vêm em forma de game. Então, por exemplo, quem acertar maior número de perguntas no menor tempo ganha uma pontuação mais alta. Então, é interessante criar questionários através dessa plataforma. Por quê? Porque você pode estimular os alunos a estudar, você pode fazer como se fosse uma recuperação, esses questionários para o aluno, como vem em formato de game, tem uma certa pontuação, tem essa competição, os alunos podem instigar os nossos alunos, né? Então, é uma plataforma bem interessante. Nós temos aqui o Microsoft Whiteboard. O que é isso? É uma lousa branca. Então, nessa lousa, você tem todos os recursos de régua, caneta, desenhos, formas geométricas. Você pode utilizar essa lousa, inclusive, junto ao Microsoft Teams. Enquanto você estiver ali na sua aula ao vivo, você pode espelhar essa lousa e utilizá-la como você utilizava em sala de aula, com os seus alunos. Nós temos também aqui o Ocam. Esse é o aplicativo que eu estou utilizando, inclusive agora. Ele grava a tela do computador. É super fácil, ele tem uma interface super fácil de mexer. São poucos comandos que você tem que dar para esse aplicativo para ele gravar a tela. Então, se alguém quiser fazer uma aula gravada e enviar para os seus alunos, esse aplicativo é bem bacana. Você pode gravar só a tela do computador e o áudio só do seu notebook, do seu computador, ou então você pode fazer igual eu faço nesse momento. Eu estou gravando a tela e estou fazendo a narração, coloquei para gravar o microfone. Então, esse aplicativo é muito versátil, é muito bom para quem gostaria de gravar aulas para os alunos, porém tem vergonha de aparecer, por exemplo, que gostaria de gravar somente a tela. E ele, como eu já disse, é uma interface muito fácil, muito simples de mexer, ele é muito intuitivo. Bom, continuando a nossa lista, nós temos o Canva. Então, esse aplicativo, na verdade, esse aplicativo é muito interessante. Por quê? Nele, você pode fazer várias atividades relacionadas a posts em redes sociais. Então, por exemplo, você pode fazer um post para o seu Instagram, você pode fazer um post para o Facebook, você pode fazer miniaturas para o seu vídeo no YouTube, você pode fazer apresentações animadas. E ele tem uma interface também muito fácil de utilizar. Ele serve justamente para quem não é designer profissional, fazer essa edição, né, de imagens, criar esses documentos. Por exemplo, eu quero falar com os meus alunos a respeito de Fernando Pessoa, um exemplo. Nós sabemos que uma grande parte das pessoas, nem só nossos alunos, são muito visuais. Então, se eu escrevo um textão, por exemplo, no Facebook sem imagem alguma, dificilmente isso chamará a atenção dos nossos meninos, né? Então, eu posso utilizar esse site, ele é um site e um aplicativo, ambos com assinatura gratuita. E
e criar uma imagem que diz respeito a Fernando Pessoa, por exemplo. Eu posso fazer até colocar alguns tópicos nessa imagem, os tópicos mais importantes a respeito de Fernando Pessoa, colocar essa imagem e junto com ela escrever um texto que eu quero que o meu aluno leia. Com certeza vai chamar mais atenção. Ai, mas Cris, eu não sei mexer nessas coisas, eu não sei editar imagem, tudo isso é muito difícil. Gente, o site é super simples. Como eu já falei no começo, eu deixei o link do tutorial, vocês vão ver como é super simples de utilizar. E pode auxiliar muito, né, nessa questão das redes sociais, de falar com os nossos alunos, numa linguagem que eles entendam. Inclusive, criação de memes, que hoje até entrou como gênero textual no nosso currículo paulista. É muito interessante esse site. Vale a pena ser explorado. Além dele, nós temos o Google Forms, que é o que nós utilizamos aí para fazer o formulário para vocês responderem ao final de cada TPC. Então, você pode criar questões dissertativas, de múltipla escolha. Ele já ajuda a fazer uma tabulação desses documentos, ele já cria uma planilha com todas as respostas, o Google Forms. Então, também é uma ferramenta interessante para você mandar atividades para os alunos. Essas duas dicas são especialmente para a língua inglesa. Nós temos aqui o aplicativo Duolingo, que além da língua inglesa também contempla diversas outras línguas, né? É um aplicativo bem bacana também para você aprender a língua inglesa. E nós temos também o LinguaLéu, que também é um aplicativo voltado para a língua inglesa, para o ensino da língua inglesa. Vale aí a dica, talvez indicar para os alunos, vale a dica aí dos dois aplicativos. Bom, posto aí os aplicativos, nós vamos falar um pouquinho agora com vocês a respeito de alguns canais do YouTube que podem ser utilizados tanto para pesquisa do próprio professor quanto do aluno. Nós temos aqui o canal Futura. Ele tem, dentre outras playlists, ele tem uma playlist somente voltada para os anos finais. Infelizmente, nós não temos ainda a playlist voltada para o ensino médio. Essa playlist contém diversas aulas dos temas mais variados e já de acordo com a BNCC. Portanto, também de acordo com o nosso currículo paulista, que foi pautado na BNCC. Então, contemplando as habilidades presentes na BNCC é bem interessante para os anos finais. Infelizmente, nós não temos para o ensino médio, mas vale também procurar o canal, dentre outras playlists, né? Nós temos outras playlists diferentes ali dentro do canal também. Nós temos o canal Estude, que tanto o Estude quanto o Descomplica, que ele traz aulas num formato bem dinâmico, bem parecido com aulas de cursinho pré-vestibular. São bem bacanas, as aulas bem dinâmicas, então vale principalmente para os alunos aí que estão no ensino médio. A dinâmica dos professores é bem interessante. Talvez seja válido aí para os nossos alunos estudarem um pouquinho além do que eles já estão vendo com vocês e no Centro de Mídias. Além disso, nós temos o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, nós temos ali o rosinha para os anos iniciais e o azulzinho e verde é para os anos finais e médio. Esse aqui é o link do canal. Então, se algum aluno não conseguiu acompanhar na televisão ou pelo aplicativo, vocês podem disponibilizar esse link que ele consegue rever todas as aulas ou assistir todas as aulas, até mesmo para nós, que às vezes nós não conseguimos acompanhar todas, é bem interessante. Além disso, nós temos as nossas redes sociais. É muito complicado, eu sei que nem todo professor gosta de rede social,
Mas, querendo ou não, é mais fácil nós atingirmos os nossos alunos por meio das redes sociais do que por e-mail, por exemplo, né? É uma geração que utiliza muito mais as redes sociais. Então, a gente poderia utilizar as redes sociais a nosso favor nesse momento. Então, nós temos o Instagram, que é uma rede social mais imagética. Então, nós podemos utilizar lá o Canva para fazer a edição de imagens referentes ao que nós queremos que o nosso aluno aprenda. Podemos postar isso no Instagram e isso vai chamar a atenção dos nossos alunos. Além disso, nós temos o Facebook, que é a rede social que muitas escolas estão utilizando para entrar em contato com os alunos, inclusive com os responsáveis. Dentro do Facebook, eu posso criar páginas de temas específicos, eu posso criar os grupos para minhas salas, né, para as minhas salas em específico, para a minha escola. Então, também é um recurso bem interessante. E alguns perguntaram a respeito do TikTok, que é uma rede social com um editor de vídeos, eu não sei muito bem como classificar nesse momento. É o TikTok. É um aplicativo em que as pessoas postam vídeos, esses vídeos podem ser editados no próprio aplicativo. Os alunos utilizam muito para vídeos engraçados, para criação de memes. Lembrando que o meme agora também é um gênero textual, então pode ser utilizado nas aulas. Eu citei esse TikTok no ATPC da semana passada. Como ele tem uma interface muito fácil de edição de vídeos, ele pode ser utilizado também para o desenvolvimento de trabalhos escolares, né? Eles usam muito para fazer gracinha na internet, a gente sabe. Mas existem alguns perfis a respeito de literatura, a respeito de gramática, esportes, arte. Então, vale a pena também dar uma explorada aí nesse aplicativo. Bom, pessoal, posto tudo isso, nós vamos agora para o nosso exemplo de atividade dessa semana, tá? Esse exemplo de atividade é voltado para a primeira série do ensino médio dessa semana. Na semana passada eu não coloquei qual ano série, porque o professor poderia adaptar da forma que achasse melhor para as suas turmas. Dessa semana é voltado para a primeira série do ensino médio, porém o professor também pode fazer as devidas adaptações e utilizar nos outros anos e séries da forma que achar melhor. Bom, aqui no comecinho, eu coloquei qual disciplina pode trabalhar com cada uma dessas atividades. O intuito é que seja uma atividade interdisciplinar dentro da área. Então, são os professores de educação física, arte, língua portuguesa e língua inglesa trabalhando juntos para um mesmo objetivo, tá? Essa é a ideia. Eu coloquei aqui a divisão porque também foi um pedido de vocês da semana passada. Claro que aqui vocês também podem adaptar, podem ver, talvez pedir auxílio para um outro colega ou trabalhar de forma individual, isso fica a critério de vocês. Então, aqui, educação física. Pode começar solicitando aos alunos que anotem tudo que sabe sobre esses ditos padrões de beleza, tanto no nosso país quanto em outros países. Isso você vai levantar os conhecimentos prévios do seu aluno. Depois desse levantamento, você pode solicitar que os alunos pesquisem sobre esses ditos padrões de beleza existentes em outros países e em outras épocas dentro do Brasil, por exemplo. Porque cada época tem esses ditos padrões de beleza diferentes, né? E aí, depois dessa pesquisa, nós trouxemos algumas reflexões para os nossos alunos. Os padrões são diferentes? Né? Os padrões de beleza são diferentes? Ou é o mesmo para todo lugar, todo mundo, todo país? Até que ponto a mídia influencia nesses padrões? Nesse momento que nós temos aí as redes sociais muito em alta, Instagram principalmente, que é mais de compartilhamento de fotos. Então, até que ponto a mídia influencia nesses padrões, né? Os filmes, as redes sociais,
as novelas. Realmente existe um único padrão de beleza? Então, levar esses meninos a refletirem um pouco a respeito disso. Em busca do corpo perfeito, né, do dito corpo perfeito, as pessoas podem desenvolver, infelizmente, algumas doenças e transtornos alimentares. Cite alguns. Então, pedi para os alunos citarem algumas dessas doenças e transtornos alimentares. E aí, qual é a importância das atividades físicas e da alimentação saudável em nossas vidas? Então, isso aqui levar o aluno a refletir. Essa busca do corpo perfeito a todo e qualquer preço, será que vale a pena? Ou será que se ele for por um caminho de atividades físicas e alimentação saudável, ele vai conseguir um corpo muito mais saudável, uma vida mais saudável e vai ser melhor para ele? Levar o aluno a refletir um pouco a respeito disso. Paralelo ao trabalho de educação física, nós temos o trabalho aí com a disciplina de língua inglesa. Então, o professor pode começar solicitando aos alunos que pesquisem sobre a Carol Rossetti. Ela é uma designer e quadrinista brasileira, nascida em Belo Horizonte, e ela fez um livro chamado Mulheres. E esse livro foi traduzido para diversas línguas, inclusive a língua inglesa. O trabalho dela é bem interessante, vale a pena a pesquisa. Mas nesse momento nós vamos trabalhar com 2 imagens desse livro dela. Então vocês vão solicitar aos alunos que utilizem as estratégias de leitura skimming e scanning para a leitura das imagens a seguir. Então os alunos vão fazer o uso dessa estratégia de leitura para tentar inferir, para tentar entender o significado, né, a essência, o tema dessas 2 imagens. Então, nós temos aqui um pouco falando sobre a Marina. A Marina é um pouco mais gordinha e ela gostaria de usar vestidos com listras na horizontal. Porém, as revistas de moda falam que isso não combina para pessoas mais gordinhas. E do outro lado, nós temos a história da Laura. A Laura gosta muito de usar roupas largas, porque ela nunca se sentiu confortável em roupas femininas, que são um pouco mais coladas. Então, ela gosta de usar roupas da seção masculina. Porém, isso também não é muito bem visto. Então, pedir para os alunos fazerem o uso dessas 2 técnicas de estratégias de leitura, para ver se eles conseguem inferir. Lembrando que, paralelo à língua inglesa, está acontecendo o trabalho de educação física, língua portuguesa e arte. Então, o aluno já vai ter um conhecimento prévio a respeito do tema que pode auxiliá-lo nesse momento de leitura dessas 2 imagens. E aí, nós temos também as reflexões depois do uso das estratégias de leitura. Até que ponto a mídia influencia nesses padrões de beleza, né? Até que ponto influenciou na vida daquelas 2 meninas que foram apontadas anteriormente? Realmente existe um único padrão de beleza? Então aquelas 2 meninas têm que se encaixar nesse único padrão? É válido seguirmos somente os padrões estipulados pelas revistas de moda, por exemplo? Paralelo a esse trabalho, nós temos o trabalho de língua portuguesa, certo? O gênero que é trabalhado na primeira série do ensino médio é o gênero notícia. Então, vocês vão solicitar aos alunos que leiam essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Então, a notícia foi retirada aqui do site do G1. Ela é uma notícia de 8 de janeiro de 2007. Então, nós temos aqui a notícia. Morte de brasileira por anorexia é destaque no jornal El País. Maiara Galvão Vieira, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, morreu no sábado. Ela tinha 14 anos e pesava apenas 38 quilos. O jornal espanhol El País, um dos diários de maior circulação na Europa,
deu grande destaque em sua edição online desta segunda-feira 8, para a morte por anorexia da jovem Maiara Galvão Vieira, de 14 anos, que faleceu no último sábado. Maiara teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência de uma anorexia nervosa e não resistiu à enfermidade. A menina, que queria ser modelo, foi enterrada no domingo 7, no cemitério de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O jornal espanhol lembra que Maiara é a 5ª vítima da doença no Brasil nos últimos 2 meses. A anorexia é um grande problema na Espanha. Recentemente, o governo do premier José Luís Rodríguez Zapatero proibiu um anúncio da rede de alimentação Burger King que incentivava as pessoas a pedir o maior hambúrguer do cardápio. O governo entendeu que o anúncio não condizia com a política de alimentação saudável que vem sendo colocada em prática no país desde 2004. Em entrevista ao G1, em novembro de 2006, a Miss Colômbia, que é brasileira, afirmou que comer é o segredo de seu sucesso. Então, nós temos ali a notícia. Então, pedi para que os alunos leiam e reflitam um pouquinho a respeito dessa notícia. Além disso, os alunos precisam localizar as características do gênero. Então, primeiro, a manchete, né, o título principal. Eles têm que encontrar também o título auxiliar, o lead, que tem que responder aquelas perguntinhas básicas, né? Quem, onde, o que, quando e por quê. E aí, o corpo da notícia em si. As características do gênero notícia, que é trabalhado aí na primeira série do ensino médio da nossa rede, né? Além disso, vocês podem solicitar aos alunos, isso cada professora seria interessante assistir previamente, antes de solicitar aos alunos que assistam, um filme que está na Netflix chamado O Mínimo para Sobreviver. É interessante que o professor assista primeiro, veja se realmente cabe pedir para que seus alunos assistam. Eles precisam ver se realmente é adequado ou não, né, para esses meninos. E aí pode ser solicitado também que eles assistam. Esse filme fala justamente de uma menina que está passando por esse problema. Ela tem anorexia e ela vai emagrecendo cada vez mais. Vai ficando mais doente por conta disso. Então é bem interessante o filme. Vale a reflexão para nós professores, primeiramente. E aí, se cada professor achar que é válido, pode pedir para os seus alunos que assistam também. E aí, em arte, pode entrar justamente na culminância desse trabalho todo, né? Então, os alunos deverão criar um post no Facebook ou Instagram, mesclando linguagem verbal e não verbal, conscientizando a todos sobre o tema abordado. Então, o post deverá ser desenvolvido pelo site ou aplicativo Canva e postado na sala de aula criada no Google Classroom, caso o professor utilize. Então, além de postar nas redes sociais, conscientizando esses meninos, essas pessoas a respeito do tema que foi abordado, o aluno, caso não tenha rede social, também pode encaminhar o trabalho desenvolvido na sala dele do Google Classroom, caso a escola utilize. Ou então, por meio da ferramenta que a escola adotou para conversar com seus alunos. Vocês poderão indicar aos alunos que usem a hashtag diversas belezas para que todos nós consigamos ver os trabalhos desenvolvidos. Então, caso vocês venham a trabalhar essa atividade e os alunos venham a postar nas redes sociais, eles podem utilizar essa hashtag, porque por meio dela nós vamos conseguir ver todos os trabalhos que serão desenvolvidos. Lembrando que isso é uma dica, não é obrigatório vocês desenvolverem essa atividade, mas caso desenvolvam, vocês podem utilizar essa hashtag para que todos nós consigamos ver os trabalhos uns dos outros.
Nós sabemos que muitos alunos não têm esse acesso à internet. Isso até eu já disse anteriormente. Então, a solução poderia ser o aluno fazer esse texto, né, esse post, escrito mesmo, né, à mão até, e mesclar essa linguagem verbal e não verbal com o uso de recortes de revista, por exemplo, ou utilizando alguma técnica que ele tenha aprendido na aula de arte, de pintura, desenho. Ele pode utilizar também para fazer essa atividade. E aí o meio de envio, cada professor vê se vai recolher agora, se vai recolher na volta. Cada escola tem autonomia de decidir como isso será feito, tá? Dessa vez, eu resolvi colocar as habilidades ao final, porque muitas vezes a gente sabe trabalhar, sabe o que é trabalhar com habilidades, mas não sabe que sabe, né? Então, toda essa atividade dentro das 4 disciplinas estão pautadas nas habilidades do primeiro bimestre para a primeira série do ensino médio que foram enviadas pela SEDUC. Então, muitas vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças trabalhar com a questão das habilidades, porém não é. Nós só não podemos esquecer que o conteúdo é um meio para que nós consigamos atingir as habilidades que são propostas no nosso currículo, tá? Então, as habilidades que foram utilizadas foi atribuir significado pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais de língua portuguesa, identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre o corpo e a beleza de educação física, operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade de arte. Ler, compreender, analisar e interpretar. Aí, essa habilidade é um pouquinho mais extensa, tem vários gêneros textuais que podem ser utilizados, voltada para a língua inglesa. Tá? Então, vocês percebam que as habilidades estão ali. E muitas vezes a gente nem percebe que já está trabalhando com essas habilidades. Então, não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue fazer esse trabalho. Às vezes, a gente só não percebe que já está fazendo, né? Então, lembrando que essas são o documento de habilidades essenciais já foi enviado às escolas. É importante que vocês pautem as atividades de vocês em cima dessas habilidades essenciais que foram enviadas pela SEDUC. O primeiro bimestre vai até 29 de maio, tá? Só para relembrar. E é muito importante o trabalho focando essas habilidades para a gente conseguir dar seguimento no segundo bimestre. Se os alunos não conseguirem compreender muito bem essas habilidades do primeiro bimestre, eles vão com uma defasagem muito maior do que a gente está esperando ainda para o segundo bimestre, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da modelização de atividade dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas dos aplicativos. Lembrando que a lista com todos os tutoriais está no link na descrição do vídeo, link do Drive. A modelização de atividade dessa vez foi pautada nas 4 disciplinas da aula. Espero que todos tenham gostado, espero que ajude, também auxilie vocês. Respondam, por favor, ao questionário de avaliação. É a forma que nós temos de entrar em contato com vocês de forma mais rápida. E também para saber o feedback, o que podemos melhorar, o que mantemos. Então, é muito importante a participação de vocês nessa avaliação. Qualquer dúvida a respeito da parte pedagógica, vocês podem me enviar um e-mail, esse que está aí aparecendo na tela, é meu e-mail institucional. Vocês podem encaminhar qualquer dúvida para o meu e-mail. Vocês podem também encaminhar dúvidas para o meu Instagram ou para o Facebook.
tá? A forma que vocês acharem melhor. Só não fiquem com dúvidas. Tem dúvidas de cunho pedagógico? Mandem pra gente que a gente vai tentar auxiliar da melhor forma possível. Muito obrigada a todos, uma ótima semana. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E até a próxima, quarta-feira tem mais.